Falando falei algumas vezes, né, em termos de garantia, essa é uma situação, embora o documento termo de garantia não é nada novo, né? Quase tudo que a gente compra tem algum termo de garantia ou algo com esse nome, ou muito parecido com esse nome. Mas a norma traz esse documento como um documento fundamental para equalizar, explicar, informar sobre tudo que a questão da garantia envolve, tá? Mesmo quando não vai existir o manual de uso e operação, o manual do proprietário, ok? Então, o termo de garantia, a própria norma traz um exemplo ali bem simples, acho que até poderia ser mais bem elaborado, particularmente falando, mas ela traz um exemplo bem simples de termo de garantia, onde basicamente o termo de garantia ele tem que apresentar os prazos de garantia, ok? Tem que, eles chamam de disposição geral, ou seja, todas as condições necessárias para manutenção do direito à garantia daquilo que foi entregue e, naturalmente, situações que automaticamente vão acarretar perda de garantia imediata sobre uma ou outra situação. Então, esse é um documento importantíssimo. Muitas vezes a garantia acaba sendo uma informação que está lá no manual do proprietário e se tiver lá, não tem nenhum problema propriamente falando. Agora, em algumas relações, eu não vou ter o manual do proprietário, eu não vou ter pelo menos dentro daquela estrutura que a gente está acostumado em edificação residencial, tá? Então, vale usar o termo de garantia nessa situação e, naturalmente, cada empresa pode estabelecer aí um modelo, um formato de termo de garantia que melhor lhe atenda ali na relação com os seus clientes. Falando em garantia, naturalmente assim, até então a gente falou, bom, a norma é um compêndio de boas práticas, né? Ela recomenda alguns prazos, enfim. Aqui tem um fluxo, esse fluxo está na própria norma, eu só dei uma melhorada, porque o da própria norma está feio para danar, então eu só dei uma melhoradinha no fluxo aí para entender como é que é essa definição de prazo de garantia, tá? Então vamos lá. Eu tenho lá um determinado sistema, componente, material e etc. Primeira pergunta que você tem que fazer esse sistema, esse material, esse componente, ele está previsto na tabela de garantias recomendadas da NBR 17170, que é a norma de garantia? Se a resposta for sim, a melhor coisa que você faz utilize esse prazo e segue o jogo, ok? Tá lá, tá recomendado e bora, tá? Agora, se a resposta for não tá lá, eu estou com um determinado item aqui que não está previsto na tabela de garantias já prevista na norma. Bom, aí você tem que fazer uma segunda pergunta para você. A pergunta é, esse item aí, ele tem relação com a estrutura da edificação? Com a solidez, com a estrutura da edificação? Se a resposta for sim, você tem que seguir o prazo legal da tabela 1 da norma, porque aí você cai em garantias legais e aí não tem outro caminho, você tem que seguir garantias legais. Então você vai usar como referência o tempo mínimo previsto para garantias legais, que está na tabela 1 da norma, e também segue o jogo, passa o carro nisso aí, já é. Agora, se não está na tabela, não é de solidez e segurança estrutural, e não está em canto nenhum, aí você pode, de fato, estabelecer uma regra para aquela garantia que você tem que definir. Agora, uma dica aí é o seguinte, embora às vezes a tabela possa não trazer tudo, e acho difícil, né? Materiais vão sendo criados, sistemas vão sendo criados ao longo do tempo, então a norma ela não consegue seguir isso um time, né, na coisa. Agora, quando você compra um material, um determinado sistema, vale a pena conversar com o próprio fabricante para ver se ele já tem uma garantia estabelecida. E aí, uma vez que ele tem uma garantia estabelecida, você pode utilizar essa garantia que ele está te mencionando ali, que você alinhou com ele. É um caminho mais fácil ali que você ficar queimando neurônio aí para determinar qual o melhor prazo de garantia que você vai estabelecer para um sistema que, de repente, a norma ainda não está prevendo. E, finalmente, falando ainda, né? Finalmente, mas falando ainda da questão da tabela de garantias, aqui é só um exemplo, tá? Eu copiei e colei ali da tabela. A tabela é bastante extensa, ok? São 3 tabelas, elas são bastante extensas. Aqui eu copiei mais ou menos como está descrito lá. Então, a tabela ela apresenta o sistema, né? No caso, piso de ambiente externo,
Depois eu tenho uma descrição, por exemplo, camada de regularização, contrapiso. O tipo de falha, isso é bem interessante. Isso a gente não tinha tão claro em outras normas. O tipo de falha que pode acontecer, né? No caso do contrapiso aí, dessolidarização, desagregação da superfície, né? Da superfície da camada dos ambientes, enfim. E aí o prazo aqui são 3 anos. Aí tem rodapé, aí tem telhamento, naturalmente tem uma infinidade de itens aí. As tabelas são bem extensas, na verdade, as tabelas elas ocupam mais tamanho da norma do que a própria norma em si, tá? Então, está sendo tudo muito bem previsto por lá. Então, dificilmente você vai pegar algum item que não esteja previsto, até porque a norma é bastante recente. Como eu falei, é de dezembro de 2023, então, naturalmente, não se criou nada muito novo de lá para cá, né? Estamos só começando o ano ainda, tá? Então, vale a pena você dar uma olhada. E aí eu reforço, né? Gente, tá na tabela, você precisa da garantia, tá na tabela, usa a tabela. É mais fácil, você vai ficar mais blindado, porque você vai ter a norma como contraponto. Ou seja, na hora que alguém chegar para você, tirando garantia legal, que é obrigatório e tem que ser aquele tempo, mas na hora que alguém chegar para você, de onde você tirou essa garantia? Tirei da norma. Então isso dá uma certa tranquilidade para você e um certo patamar técnico para que essa discussão se paute de maneira mais igualitária, tá? Porque afinal de contas a norma é para todo mundo, é para o usuário e é para você. Então ela não foi feita só para incorporador ou para consultor, né? Ela foi feita para todo mundo. Então ela dá esse equilíbrio entre as partes.